Vamos fazer um teste agora. Oxe, tu não fez o teste naquela hora? Não. Então, testando, Olá. ver se tá tudo beleza. Faz assim, Tcharam! Com Dá errado. pra ver se Rock and o foco, roll. o foco tá legal. Aquele negócio ali Isso atrás tá aí. ali, mas não vai atrapalhar. Parará, parará, nossa performance aqui, tudo ok, beleza? Então, assim, mas acho que Tô livre pra começar a hora que vocês quiserem. Ah, já tá aí? Já. já tá Ok. gravando aí. Hi there! Estamos aqui mais uma vez e hoje com um convidado mais que especial, Rodrigo Sputter. André, cadê a minha cara? André, fique de lado aí, velho. Fica ali, ó. Poxa. Tá vendo que não dá certo ficar aqui, gente? Não, tudo bem, Eu porque não eu preciso ficar aqui. Não, pode ficar, tudo bem. Vou começar de novo. Pode não, vai fluir Ou depois. então você fica ali, ó, Sério? porque ela não olha, você fica ali lá. Ó. É porque você tá olhando a câmera também, né? Não, não vai ficar Deixa aí que deu vontade de rir com o André. Fica ali no patrão do papai e do vovô, Sim. sei lá. Estamos aqui com um convidado mais que especial, baiano, soteropolitano, o vocalista da banda The Honkers, aqui de... me embalei. Aqui Rodrigo Sputter. Da Cidade Baixa, mais especificamente de Roma, né? Na casa em que eu nasci, na Cidade Baixa, no bairro de Roma. Que é mais Mara. baiano impossível. Ave Maria, dendê na veia. É. Então acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, comece aí nos dizendo um pouquinho. Hoje, gente, a gente vai estar fazendo essa mesclagem entre música e língua inglesa. A gente sabe que as composições desta banda são predominantemente em inglês. 100% inglês. Isso, então a gente quer ver como foi a composição de algumas canções, como essa relação com a língua inglesa. E eu queria, Rodrigo, que você começasse dizendo aí para os nossos inscritos por que esse nome artístico, porque esse não é seu sobrenome de fato, não é Sputter ou Sputter. Vou começar com aquela howdy, né? Howdy. Que é Howdy. tipo olá, né? É uma forma informal de dizer olá em inglês, né? E Sputter, ou Sputter, depende de quem, né? Eu estava estudando inglês e aí caí nessa palavra, né? Cada um tinha um apelido, né? O pessoal tinha, cada roqueiro tinha um apelido e tal, e aí eu vi assim, Sputter. Aí eu falar meio apressado, confuso, né? Jogando as palavras, cuspindo as palavras, aí eu falei, pô, velho, sou eu todo aqui falando e eu não conheço nenhum Sputter em lugar nenhum, então vai ser Rodrigo Sputter. Tipo... Ficou único, sim. Pra poder usar, embora eu criei esse apelido em 95, né? Mas eu só fui usar depois, já nos anos 2000, né? 2001, mais ou menos. Então até que os amigos meus, que novidade é essa? Eu falei, não, novidade não, perguntei a minha irmã já sabe que desde 95 que eu falei, esse aqui vai ser meu apelido um dia. Maravilha. E a banda começou quando? Para o pessoal conhecer. É uma coisa interessante sobre a questão, né? Do nome da banda, né? Que é The Honkers, né? Vou explicar por que Honkers, mas é interessante que a banda a gente começou em 98. Por que 98, né? Na verdade a gente teve a ideia da banda em 97, só que só começou a ensaiar o primeiro show em 98. Então a gente, né? Colocou como 98 porque entrou um amigo nosso, Felipe Bruch, que foi o guitarrista base e vocalista, né? Que ele faz a segunda voz, né? Eu sou vocalista, mas ele faz a segunda voz, assim. E aí a banda fechou, né? Fechou o caixão e começou a ensaiar, né? Então a gente começou, o primeiro show foi 4 de outubro de 98, então a data de aniversário oficial, né? Legal, É 4 de véspera do meu 98. aniversário. Tá vendo aí, ó. Então a gente já faz um evento já. Ótimo. E aí quando eu fizer os seus 22 anos da banda, pronto. Maravilha, adorei. E aí, o nome da banda antes era, isso é bem interessante, era The Mans, que tinha um filme... E com S mesmo? E era assim, era M-A-N-T'_S. Mas o que aconteceu? Eu tirei de um filme chamado, em português, A Matinê, Uma Sessão Muito Louca, que era sobre filmes B, né? O rock and roll tem essa coisa meio com filme B, né? Norte-americano, aquela coisa de filmes baratos e tal. Sim. Era muito famoso, assim, né? Nos anos 50, filme de terror, filme de mistério, essas coisas. E aí, eu gostava muito disso, aí tinha esse filme. E aí, o nome tinha um filme chamado, eles pronunciavam como Mant, né? Que é Man sim. e Ant, né? Formiga, um homem-formiga, formiga. hormiga, né? Só que eu falava assim, não, The Mans, porque aí ficava com a português né? à mente. Só que aí surgiu uma banda com um nome bem parecido, só botava esse M-A-N-T-E, né? T-S, era com E. E aí o baixista da gente falou assim, velho, essa banda aí era uma banda bem besta, assim, né? Passou até no Faustão. Essa banda aí, velho, vai... Eu falei, velho, daqui que a gente lança um disco, não vai ter... essa banda nem vai mais existir e tal. Não, eu não quero esse nome e tal. E aí eu tinha um The Honkers, que era um nome
um lado B assim que eu tinha guardado, né, na meu bolso. Eu falei, e que tal The Honkers? Aí os caras falaram, de onde é isso? Aí eu tinha um desenho, não sei se é da sua época, né, mas eu tenho 40 anos, né, que era da minha idade. Tinha um desenho chamado Doug Funny. E aí ele ia lanchar no Honker Burger. Aí o que diabo é Honker? E assim, e depois que eu percebi que era uma buzina, né? O Honker, assim, o logotipo deles, aí eu pensei assim, cara, o que é Honker? Eu não conheço essa palavra, né? E aí eu fui pesquisar na internet, no dicionário, onde até tinha o Sputter também. Sim. E aí tinha lá honk, né? Honk, né? Assim, H-O-N-K, honk. Seria o buzinar, isso, né? O barulho, né? Isso, E quando você pega o ganso também faz honk, honk. Verdade. E a buzina também, né? E aí eu pensei, já que honk seria um barulho, né? Uma buzina, nós somos os buzinadores, nós somos honkers, somos aqueles que fazem o honk, né? Isso. E aí, depois eu descobri até que tem um estilo musical no blues, ou no jazz, que é o saxofonista também faz um negócio meio parecendo um ganso assim, né? Que legal. É essa coisa, né? De estar sempre pesquisando, bater uma curiosidade, vai lá no dicionário, joga agora, né, no Google Translate, né? Tipo, e aí você tradutor, você vai e vai com essa dúvida, o que é aquilo, o que é isso e tal, e você vai, né, traduzindo, né? E a língua inglesa sempre presente ali, né? Tanto no seu nome artístico como no nome da banda. E como você começou a aprender inglês? Como o inglês foi entrando na sua vida? Foi desde criança, adolescente? Eu tava pensando a respeito disso. Por exemplo, acho que a maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, pelo menos assim na minha época, né? Cinema, né? Você ia pro cinema. Eu lembro que eu vi De Volta pro Futuro, por exemplo, no cinema, em 85, eu acho que foi em 85, eu tinha 6 anos de idade. E o filme era legendado. É uma coisa interessante isso, até que eu tava... Porque que acontece? Hoje em dia, a maioria dos filmes, até para adultos, são dublados, né? Eu acho isso horrível, assim, não é porque... assim, e não é porque a gente é brasileiro, não. Nos Estados Unidos também, se você parar para perceber, eles têm uma dificuldade também de aceitar filmes de língua não inglesa. Porque eles têm essa dificuldade também de ler na legenda, né? Então não é uma coisa somente do brasileiro, porque é brasileiro, nada disso. É um problema também nos Estados Unidos isso. Mas uma coisa interessante também que eu estava pensando, assim, né? Depois veio o videogame. Eu acho que quem tem a minha idade, assim, da minha geração, a coisa do videogame. A gente jogava um joguinho, e aí, o que é aquela palavra ali, velho? Pausa o jogo aí. A gente ficava aqui com o dicionário, procurando, não, isso aqui. E aí quem já sabia um pouquinho mais de inglês, a gente às vezes não é que inventava, a gente já conhecia um pouco de inglês, a gente lia aquela frase em inglês, e aí já imaginava mais ou menos o que era aquela frase. Você já traduzia, não sabia exatamente o que era aquela palavrinha que estava, mas pelo contexto inteiro, né? E aí apareceu o rock and roll na minha vida, e assim, inclusive no De Volta pro Futuro, tem uma música do Chuck Berry, né, que é um dos pais do rock and roll e tal. E eu adorava aquela canção e tal. E já gostava de rock and roll e não sabia, até começar a ouvir bandas de rock e tal, descobrir o rock and roll, aquela coisa. E eu queria saber o que aqueles caras estavam falando, né? E principalmente assim, hoje em dia as pessoas não se lembram, mas assim, você é roqueiro, você é satânico, você é drogado, você não sei o que lá. Eu botei até umas caveirinhas aqui em sua homenagem, você sabe? E aí sim, né? Tipo assim, velho, vou ver essas bandas aí, né? Porque eu tô ouvindo coisa satânica, minha mãe tá enchendo o saco e tal. E aí eu comecei, e queria saber também o que os caras falavam, né? E tinha muito naquela época, isso é muito legal pra você aprender, assim, inglês, pelo menos pra mim, e você acha na internet isso ainda hoje muito mais fácil, era letra traduzida. Você ia, né, sei lá, as bandas mais famosas que tinham isso eram Maiden, Ramones, Metallica, as bandas mais undergrounds, assim, né? Underground seria uma coisa meio subsolo, obscuro, mais desconhecido, né? Então você só tinha acesso a essas coisas assim, pegando a letra traduzida. Aí eu começava, eu cantava, vinha a letrinha, eu cantava toda a música, eu ficava deitado em casa assim, olhando pro teto, ou então com vinil ou com CD, nem na letra, né? Porque antes vinha, né? Todos os artistas já vinham impressos direitinho. E aí você lia, você cantava o que o cara estava cantando, ou a mulher, enfim, mas às vezes não sabia exatamente o que estava ali. Aí você pegava o dicionário ou vinha as letras traduzidas. E aí você começava, né? E assim, na minha cabeça aqui, eu tive 3 cursos de inglês. Eu não sei se foi aqui perto da reitoria, não sei se era UCBA que tinha ali, que eu lembro que era já, sei lá, 10 anos de idade, não sei, ia pro curso, mas não lembrava muita coisa. Depois eu estudei no New York Institute, ali no Sulacap, mas do lado do Sulacap, até meu amigo Lêner, eu vou mandar para ele depois desse vídeo, você vê, um abraço aí. Ele, assim,
foi muito legal esse curso, só que eu era muito adolescente, assim, muito guri, não tinha aquela, né, aquela coisa... Sabia aproveitar bem, né, aquele exatamente. aprendizado. Mas mesmo assim, eu aprendi muita coisa lá. E aí, o que aconteceu, né? Eu montei a banda em 98, escrevi as letras e tal, e aí... mas às vezes eu ficava um pouco inseguro, né? Aí foi quando em 2003, já com 24 anos de idade, eu fui pro CCAA. E aí no primeiro dia de aula a pessoa já, né, falando inglês e tal. E eu cheguei assim, cara, a banda já existia em 98, já tinha disco lançado com inglês e tal. Em inglês. E eu falava assim, velho, eu não sei nada, o que é isso? Comecei a ficar meio deprimido, assim, meio... E aí, velho, como é que eu posso? Eu escrevo inglês e não sei nada e tal. Aí na segunda aula, já um pouco mais seguro, eu percebi, assim, não vou tirar uma onda, assim, mas que eu era o melhor da sala em tempo, porque eu já tinha todo um background de inglês, de escrever e tal. Vocabulário amplo, exatamente. Né, com as músicas. Mas é aquela coisa, você entra na sala de aula, né? Primeiro dia e tal, e aí você fica um pouco nervoso, um pouco, né? Eu sou meio, às vezes eu escrevo a letra, se eu errei uma vírgulazinha, aí pronto, eu não sei mais inglês, eu não sei, eu sou burro, não sei o que lá e tal. E até mesmo poemas que eu escrevo em português, né? Eu mando para algumas pessoas, né? Uma coisa que você me perguntou, né, mais cedo assim a respeito, né, de como é que eu faço para às vezes corrigir essas letras, né? Isso. Por mais Tá na revisão, né? Isso. Porque você pode dizer assim, eu tenho uma licença poética por ser artista, então até na língua portuguesa você tem músicos que fazem, por exemplo, composições como Beija Eu, que Marisa Monte canta, né? Que de acordo com a norma culta da língua não está adequado. Então como você corrige, né, esse inglês aí? Por exemplo, assim, inclusive até, né, eu mandei para você, eu falei assim, vou aproveitar agora a Sandra e vou mandar eu mando assim às vezes para pode ser um amigo de língua inglesa, amigos meus norte-americanos ou ingleses ou sei lá do Canadá, ou amigos meus que, como você, por exemplo, fala bem inglês, mas da língua materna é português, ou como eu tenho um amigo meu que é tradutor, que até sumiu ele, não sei cadê ele, faz uma foto danada. Procura seguir. Léo Lauria, que a gente tem muitas discussões sobre a música, por exemplo, assim, um exemplo, por exemplo, tem uma música minha que chama-se Before the Storm, né? Em que eu falava assim, aliás, não, duas músicas. Primeiro, uma chamada 12 Hours, que no português, em português, ela, assim, eu penso nas letras já em inglês, né? Mas o que acontece, por exemplo, essa música 12 Hours fala do fim do mundo, né? Armageddon is coming, né? Tipo, under my feet, o Armagedon está vindo por baixo dos meus pés. Quando eu escrevi a letra, eu botei The Armageddon is coming, porque no português, né? Assim, não porque eu pensei em inglês a frase, mas, né? Você fala que o Armagedon está vindo no português. E sim. Né? E no inglês o Armagedon não é uma pessoa, né? O Armagedon não é uma pessoa. Então ele falou, cara, tira o D. Eu poderia deixar como na licença poética, mas eu falei, não, tá tudo bem, faz sentido e tal. Você acolheu aquilo, né? Porque faz sentido assim, né? Tipo, o Armagedon pra gente, a gente usa o artigo, né? Talvez você pode até, se quiser explicar um pouco melhor sobre isso, né? Mas assim, e uma outra que essa Before the Storm, tipo assim, era a letra original era Let the wind take and throw them away. Deixa o vento vir e pegar e jogar essas coisas fora. Aí meu amigo falou, olha, eu mandei essa letra para um amigo meu norte-americano e ele falou, tá perfeito, tá, o inglês perfeito, melhor que o meu e tal, beleza. Aí quando eu mandei pro meu amigo, né, eu sempre mando para... Que é tradutor, né? Isso. Ele é brasileiro, mas é tradutor. E ele virou para mim e falou, não, let the wind come and throw them away. Que o vento ele não pega, o vento não tem a mão, ele não pode pegar. No português a gente usa isso, mas no inglês não. E aí ele falou assim, o vento não pega. E eu pensei, poxa, como é que... Já estava na métrica a música, né? Aí pensei, bom, como é que eu posso resolver isso? Então, na verdade é assim, let the wind take alguma coisa, né? E aí eu falei, bom, para poder botar na métrica, eu botei let the wind come and through, né? Come and throw them away. Tipo, de um vento chegar aqui e levar embora. Eu acho que na música ela tinha alguma outra coisa, mas tinha que ser uma coisa take and through. Aí eu falei, pô, tem que dar uma... E tem que ter aquela musicalidade, tem que encaixar na letra. Isso é interessante porque você também... Porque toda música é um poema, na verdade. E você poderia fazer o vento que não tem mãos, né? Na verdade, ter mãos. Porque numa poesia, numa música, você pode criar imagens, né? Com as figuras de linguagem.
Mas é interessante o que esse seu amigo tradutor falou, para que você se adequasse um pouquinho mais no comum, né? Como é utilizada essa palavra comumente.